como eu calculo um LCL? O que eu preciso mandar para o agente de carga para ele fazer esse cálculo para mim? É o peso? É a cubagem? É o valor da carga? O NCM? O que inclui tudo isso para que seja calculado o LCL? Está nessa dúvida? Tentou já entender alguma regra, uma pegadinha nisso? Vem com a gente que eu vou mostrar mais ou menos o que você precisa mandar para o agente de carga e como é que é calculado o LCL. Solta essa vinheta aguardando você lá. Bora nessa. Você está precisando dar uma olhadinha se aquele NCM da sua carga está certo? Ou se a descrição daquela próxima carga que você vai trazer vai dar certo? Ou os impostos relacionados à tua carga e os possíveis ex-tarifários e tudo mais? Se eu indicar para vocês a Comex 10, são parceiros nossos aqui do canal que eu tenho certeza que vai conseguir atender você da melhor forma possível. De fato, é um site muito simples que vocês vão entrar, verificar e ter acesso geral a todo um banco de dados bem interessante, que é atualizado conforme os impostos e os NCMs. Bem legal, né? E além disso, você consegue verificar que carga tem ali ou não. Bem bacana, né? Então, vai aqui na descrição, aqui embaixo, entra no site, fala com eles, que eu tenho certeza que nós do canal Comex Fácil vamos conseguir te ajudar a classificar melhor a sua carga. Bora? Então solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais alto. Gente, eu normalmente falo de alguns assuntos aqui e ali, mas às vezes eu deixo alguns assuntos relacionados à área de Comex que acabam passando. E eu estou para tocar num assunto muito legal que é sobre o LCL. Na verdade, eu já falei algumas vezes sobre ele, inclusive aula aqui em cima sobre as armadilhas do LCL. Mas aí é que tá. O que você precisa mandar para o agente de carga para ele ver e fazer o cálculo do seu LCL? Para a gente entender mais ou menos o que é. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Toda vez que você chega para o agente de carga e fala, gente, preciso que seja feito uma cotação. Aula aqui em cima sobre agente de carga. Ele vai pedir algumas informações. Vai pedir o Incoterm, aula aqui em cima sobre isso. Vai pedir o peso da carga, prontidão da carga e tudo mais. Tá? Vamos entender esse contexto. Por quê? Com peso da carga, estou anotando tudo aqui do lado. Peso da carga, volume da carga, quantidade de pallets, importante. O tipo do NCM, lá, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse assunto. Se é uma carga DG ou não, perigoso ou não. Aula aqui em cima sobre isso. E, além disso, prontidão da carga. Por que ele precisa estar munido desse tipo de informação? Vamos pensar o seguinte. Toda vez que um agente de carga precisa fazer uma cotação, ele vai chegar no armador XYZ, vai bater na porta dele, ou vai mandar para um coloader, aula aqui em cima sobre coloaders, vai falar, preciso de uma cotação, de um LCL ou de uma carga consolidada. Vamos dizer que uma LCL comum, tá? Então vou pegar aqui o meu containerzinho, olha só que bonitinho. Vamos dizer que é um container de 40, tá? Estou fazendo propaganda da Ivezum, sim, mas é um container de 40, que bonitinho, certinho, tá? Vamos dizer que nesse container, ele tem a capacidade, eu vou colocar inclusive as capacidades agora de containers aqui do lado, tá? E a minha carga tem 10 metros cúbicos. Considerado 10 metros cúbicos, legal, beleza, 10 metros cúbicos, considerado, ok, então, para um container de 40, tá ok. Um ponto interessante, essa carga pode ser empilhável, ou seja, posso colocar pallet em cima de pallet. Então, vou passar as dimensões do pallet, sei lá, 1,20 por 1 por 1. Vou colocar desse formato, tá? O que eu estou querendo dizer? Eu estou dando informações para o agente de carga para ele conseguir cotar o LCL.
Certo, beleza. Então eu tenho que passar para ele dimensão das caixas ou do pallet, enfim. Tem que passar o peso bruto total. Tem que passar o volume, a volumetria. Tenho que passar o NCM da carga. Por que eu entro nesse assunto? Porque vamos dizer que é um NCM que seja uma carga perigosa. Vocês concordam comigo que é um pouquinho mais complicado embarcar carga perigosa com um container que não pode comportar, tipo um NOR da vida? Não comporta, não pode. Ou então, além disso, ele pode ser deixado para trás e ser apenas carregado com outras cargas perigosas. Quanto menos acidente tiver, melhor. Ou então, ainda, por cima, ser um LCL num full container. Como assim, Thiago? Explico. Muitas vezes, alguns armadores, a aula aqui em cima sobre eles, falam: eu não vou embarcar sua carga se for LCL, uma carga dangerous, DG, não vou embarcar. Então, você obrigatoriamente tem que passar aquilo para um container, por mais que seja um pallet. É custo tal, mas é o fato da operação. Mas voltando aqui. Então, eu estou dizendo sobre peso, volume, quantidade de pallets, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. NCM da carga importante. O tipo do Incoterm, porque se é um X-Works ou se é um FOB, quando que a carga estará pronta. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Hoje, o frete internacional, chutando, está $4.000. Mas vai dizer que daqui 3 semanas o frete vai estar 4.000? Não sabemos. Pode ser que daqui 3 semanas esteja 2,5. Pode ser que esteja 6. É muito complicado você passar valores. Lembrando que um valor de frete, tanto no LCL quanto no full container, ele é só feito no momento do embarque. No momento que tem documentação. E não no momento de fechamento da cotação. Ah, Thiago, mas isso está errado. Não está errado. Lembrando que a gente está num momento muito complicado de várias subidas e descidas de valores. Então não tem como você firmar aquilo no momento antes do embarque, 3 semanas antes. Tá, mas esse é um fato. Então, aqui eu já falei de volume, peso, NCM, prontidão de carga, Incoterm, importante dizer, tipo de pallet, se é empilhável ou não. Vocês concordam comigo que nós temos valores de frete internacional? Como o container, que eu coloquei o full container aqui, é $4.000. Vamos colocar esse valor ilustrativo. Ponto. $4.000. O agente de carga vai fazer a cotação dentro desse valor de $4.000. Ele vai pegar o volume do container, então um container de 40, um nó, por exemplo. Ele vai colocar o volume, ele vai colocar o peso, vai colocar se a carga é empilhável ou não, vai fazer o cálculo disso tudo e vai te passar. Olha, dos $4.000, vai cobrar de você, sei lá, 600, 500, 400, não sei. É tudo de acordo com o que você passar de informação para o agente de carga. Então, quanto mais informação você passar, melhor para ele conseguir fazer a cotação do seu embarque. E um detalhe muito importante é que também, gente, como eu falei para vocês, muitas vezes carga LCL é enrolada. Por quê? Se for uma carga volumosa, uma carga pesada, gente, armador é esperto e esperta. Armador não quer embarcar carga volumosa num container que ele pode colocar várias. Ele vai deixar sua carga para trás e ele vai operar dessa forma. E ele vai dizer a mesma coisa. Toda carga volumosa vai ficar para trás até que tenham cargas que sejam compatíveis com aquela. Então aqui eu estou dando situações para vocês entenderem tudo isso que acontece num cenário normal. Tá? E de fato, as cargas ficam para trás por conta de volume, por conta de peso, por conta de ocuparem muito espaço e não terem efetividade. Uma carga muito grande, ela ocupa espaço e você não consegue ocupar mais espaços no container.
fica complicado, gente. Trazer a carga pesada para um determinado cliente. Carga pesada mesmo. E o que acontecia? Não acontecia. O embarque ia ficando para trás. Solução disso? Vamos consolidar a carga com vários outros fornecedores e a gente põe num container nosso. Melhor solução possível. Tive um outro cliente que trazia módulos solares. Os módulos, tão conhecidos módulos solares. A volumetria dele era muito maior do que meio container. Ficou caro. Enquanto um frete internacional era, sei lá, $4.500, dele foi cobrado 1.300, 1.200 por aí, por conta de volumetria. Era possível colocar um pallet em cima do outro? Não. Porque se colocasse um pallet em cima do outro, quebrava os módulos solares. Ficava complicado. Então tudo depende de como a carga é, de como o seu fornecedor passa informações para você. E lembrando, um fato muito importante é que por mais que você passe para o seu agente de carga ou para o loader o que é a carga, no final das contas, quando ele for estufar o container, ele vai fazer peso-medida. Então você pode passar 7 metros cúbicos e na verdade serem 9, ele vai te passar o valor final de 9 e não do 7. E vai chegar um e-mail para você falando o seguinte: olha, você vai ter que atualizar a sua cotação. Mas lembrando disso, eu falei aqui de peso, volume, NCM, sim, NCM pode ser um impeditivo, sim. Prontidão de carga, valor da carga. Valor da carga? Claro que sim. Se você não passar valor de carga, obviamente, gente, isso não é total impeditivo. Mas vocês concordam comigo que um valor de carga de $1.000 e um valor de carga de $100.000, com o mesmo peso, volumetria e tudo mais, eles vão embarcar de 100 mil? Óbvio. Valor de carga também influencia. Por quê? No final das contas, gente, vamos pensar. Quando eu falei de aula sobre armadilhas do LCL, ele vai considerar o valor de carga. Porque o valor de carga final, quando entra no armazém aqui no Brasil, também diferencia. O armazém final conta o valor de carga? Sim, senhor. É diferente o valor de 100 mil do de valor de 1.000. Totalmente diferente. Mas aqui eu estou dando informações a mais. E se a carga é empilhável ou não. E também se a carga é considerada DG, como eu falei para vocês. Carga volumosa. Gente, vamos pensar uma coisa. LCL é legal, muito bacana, muito legal. Se você está começando a importar. Se você já tem um lastro de importação, já faz isso com uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, consolida a carga. Uma dica que eu dou para vocês, para você não ter problemas. Sabe por quê? Porque além disso, o embarque pode ser barato, mas a armazenagem vai ser cara, fato. E você vai demorar mais tempo para desconsolidar a carga, para dar presença de carga. Lembrando, o container, aqui, meu container, bonitinho. Ele vai chegar num armazém alfandegado e ele vai tirar todos os lotes de dentro dele, do lote único, para você conseguir assim mexer na carga. É muito complicado, gente. E você, muitas vezes, está com a corda no pescoço, precisando desembaraçar essa carga ontem e não pode, porque o container vai passar por alguma situação aqui e ali, como uma vistoria de mapa ou mesmo desconsolidação que demora. Então, assim, tudo que for relacionado a LCL, gente, não é preço por preço. Toda vez que for preço por preço, lembra e considera uma coisa: container seu, embarca, tá lindo. Você tem vantagens no desembaraço, você tem vantagens na armazenagem, você tem vantagens inclusive na chegada. O LCL demora. O LCL é cara a armazenagem. Considerando um ambiente normal, vamos colocar Santa Catarina, Navegantes. Vocês sabem quanto custa a armazenagem de um container? Em porto normal? 12 dias? R$5.000. Armazenagem em porto, zona primária. Sabe quanto custa a armazenagem de um LCL? Dependendo do tamanho. R$4.000 em zona primária.
Lembrando que zona primária, nesse caso, ele tem que mover para o armazém alfandegado XYZ, Barra do Rio, Movecto, qualquer um do tipo. O preço dá quase o mesmo. Não é mais vantajoso trazer um container, mas isso é opinião minha. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: toda vez que você for embarcar uma carga, no calor da emoção, senta. Senta e coloca no papel. Mas veja as vantagens e desvantagens de cada um. Um LCL de fato. Você tem que passar a cotação certinha, você tem que pedir a solicitação de cotação para o seu agente de carga da melhor forma possível. Mas lembre de uma coisa, o barato pode sair muito caro. Então, às vezes, os $200 que você vai gastar de um frete China-Brasil pode sair muito caro depois, numa questão de desembaraço de carga, numa questão de armazenagem aqui, numa questão de tempo de desconsolidação de carga, que demora uma infinidade, e também uma questão de possíveis problemas com outras cargas. Como assim, Thiago? Explico para você. Se a Receita Federal considerar que uma das cargas que está dentro do container pode ter alguma questão de falsificação, o lote todo para. E aí, o que faz? Não faz. Então vocês entendem que tem riscos na operação. O LCL é lindo para uma operação pequenininha, que você não está esperando, está com pressa, está tudo certo, e vai gastar dinheiro. Agora, se você tem uma solicitação de um cliente para chegar daqui 3 semanas e a carga chegar daqui 2 semanas e meia, não vai dar tempo. O LCL, gente, ele é para carga que você não espera receber, é para o seu estoque, alguma coisa do tipo. E não para chegar, debate pronto e entrega para o cliente. Legal, né? Então, considerem dessa forma. Toda vez que vocês forem fazer uma solicitação de cotação para o seu agente de carga, coloca todas as informações possíveis. É uma dica que eu dou. Mas o cálculo do LCL é feito mediante o lote todo. Ele vai pegar o container, ele vai olhar se o container comporta aquela metragem cúbica, aquele volume, aquele peso e tudo mais normal. Ele vai te passar e vai literalmente pegar o container aqui e dividir em várias partes. Ele vai ver se a carga é empilhada. Ele vai considerar um monte de informações, inclusive o valor da carga. Então entendam que tudo isso faz de acordo com a cotação também. Inclusive o valor da carga. Se não passar valor, muito dificilmente ele vai te passar uma cotação correta. Legal, né? Entendam. Isso tudo para vocês considerarem e conseguirem trabalhar da melhor forma possível. Bora? Gente, aula de toque. Gosto de mostrar esse tipo de informações para vocês entenderem que Comex é toque e é experiência diária, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras, sempre, para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área. Bora! Mas aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, pra gente aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, Comex Fácil em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta que de graça eu estou ali, eu e minha equipe, para a gente tirar suas dúvidas em um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, de Comex, para a gente trocar uma ideia e falar sobre um determinado assunto. Bora, convido vocês. Mas eu falei demais, né? Já pedi o like de vocês? Metralhe esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando fazer o primeiro embarque. Veja que um LCL precisa de quanto mais informações, melhor. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci.
2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter caldo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.